Notícias de última hora. Ataques massivos abalam a Rússia. A Ucrânia atinge o coração da máquina de guerra de Putin. Uma das maiores e mais precisas operações ucranianas de toda a guerra acaba de acontecer. E a Rússia está em choque. Uma aeronave única, o A-6 T-Laser, foi destruída. Fábricas estão em chamas. A região de Moscou mergulhou na escuridão e vários setores do complexo militar industrial russo estão paralisados. Aviação avançada, drones, energia, logística. Será que a Rússia está desmoronando sob pressão? E quais novos ataques a Ucrânia está preparando agora? Este é o Ukraine Today e eu sou Zara Savaklesmikova. Fique com a gente porque as coisas vão esquentar ainda mais. Ataques que abalaram a Rússia. A Ucrânia realizou uma das maiores operações combinadas durante a guerra em larga escala, um ataque multifuncional tecnicamente verificado e devastador contra instalações estratégicas russas, que paralisou de uma só vez várias áreas-chave do complexo de defesa militar russo. Durante a noite, unidades das forças de mísseis e artilharia, forças de operações especiais, forças costeiras de mísseis e forças de sistemas não tripulados coordenaram o ataque de alta precisão usando drones Barsjet e mísseis de cruzeiro Neptune. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou oficialmente essa informação. Unidades das Forças de Defesa da Ucrânia atingiram, entre outros alvos, a Vendar Progress, planejada para a produção de equipamentos de navegação e componentes para mísseis de cruzeiro e balísticos, localizada em Trebuksary, na República da Chuvastia. O impacto no território da empresa foi registrado, seguido de um incêndio na instalação. Essas fábricas produzem eletrônicos e equipamentos críticos para mísseis e drones russos, incluindo antenas Comet, e protegem UAVs inimigos da guerra eletrônica ucraniana. Um ataque a essa instalação seria um choque tecnológico sério para a Rússia. Taganrog também foi duramente atingida, onde duas empresas do complexo militar industrial russo foram atingidas, a gigante Tanket e a Mun. Incêndios de grande escala irromperam no território das instalações e numerosas explosões foram ouvidas. A aeronave experimental A-60, que a Rússia vem modificando há anos para combater sistemas baseados no espaço, também foi atingida. A infraestrutura responsável pelo reparo e suporte das aeronaves de reconhecimento de longo alcance A-50 e de dois bombardeiros estratégicos 95ms, a espinha dorsal dos ataques de mísseis russos contra a Ucrânia, também foi danificada. Ao mesmo tempo, na costa do Mar Negro, Novorossiysk sofreu uma derrota devastadora. Explosões atingiram o terminal de petróleo Checharize, um dos principais elementos das exportações russas de combustível. Padrões de petróleo e até mesmo o lançador do sistema de defesa aérea que protegia o porto foram danificados. No território vizinho de Krasnodar, a refinaria de Topse foi atacada, o que vai impactar ainda mais o armazenamento de combustível no sul da Rússia. Nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, o inimigo também sofreu perdas dolorosas. Na região de Zaporizhia, o posto de comando do 58º Exército de Armas Combinadas da Federação Russa em Vassilivka foi destruído, causando baixas na liderança das forças de ocupação. Na região de Donetsk, o Turmak-U. O complexo antiaéreo em Mariupol foi eliminado. Depósitos de munição em Kamenetsk foram destruídos e também foi realizado um ataque contra a concentração de tropas na direção de Pokrovsk. As forças de defesa ucranianas continuaram a implementar medidas voltadas para deter a agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia, destruindo o inimigo, seu equipamento e armamentos. A Rússia está sob ataque em vários mapas ao mesmo tempo: industrial, defesa, energia e logística. E isso é só o começo. Imagens de satélites sensacionais confirmaram que a Ucrânia destruiu uma aeronave russa única, o A-60 Laser, e acabou com o projeto A-100. A Ucrânia realizou um dos ataques mais dolorosos contra a aviação militar russa, incendiando toda a guerra. Novas fotos de órbita mostram que duas aeronaves russas únicas foram destruídas no aeródromo de Taganrog Pivdeny.
Entre elas está o lendário, porém extremamente raro, A-60, uma aeronave plataforma para armas a laser experimentais. A Rússia tinha apenas 2 dessas, agora resta menos uma. A condição da segunda é desconhecida e não se sabe nem mesmo se ela é capaz de voar. Além disso, o ultra-secreto A-100 também foi eliminado. Não era uma aeronave completa, mas sim uma plataforma de testes. Mas era o coração de todo o projeto A-100, que a Rússia planejava como substituto das aeronaves de radar de longo alcance A-50 e A-50U. Foi essa aeronave que coordenou os ataques de mísseis russos contra a Ucrânia por anos, monitorando nossa defesa aérea e aviação. Segundo o Defense Express, após o ataque em Taganrog, o programa A-100 pode ter sido destruído permanentemente, deixando a Rússia sem perspectivas de modernizar seu sistema de detecção precoce. A Rússia está queimando por dentro. O Kremlin vai sobreviver a um dos maiores ataques de toda a guerra? Drones cobrem o território de Krasnodar e Taganrog. Explosões no céu, fábricas pegando fogo no chão e a aeronave única foi completamente destruída. Porque o inimigo não conseguiu se proteger com a defesa aérea. O que mais explodiu em instalações críticas russas? E, mais importante, como isso vai afetar os ataques de mísseis contra a Ucrânia? Um dos ataques mais longos e massivos desde o início da guerra em grande escala. Foi assim que o chefe da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, descreveu o ataque noturno à sua região. Drones também atacaram a cidade russa de Taganrog, na região de Rostov. Uma fábrica de aeronaves foi atacada lá. O Estado-Maior ucraniano confirmou a destruição de uma aeronave experimental russa A-60, assim como de uma instalação de fabricação de drones. Essa aeronave está equipada com equipamento a laser e a única do tipo nas forças aeroespaciais russas. Por isso, esse é um ataque sem precedentes e bem-sucedido das forças de defesa da Ucrânia contra alvos militares legítimos no território do país ocupante. Além disso, em Novorossiysk, na Rússia, houve um ataque a um terminal de petróleo. Standards e um lançador de um depósito de sistemas de mísseis antiaéreos, S-400, foram atingidos. A refinaria de petróleo de Tuapse também foi atingida. Deixe-me relembrar as características táticas e técnicas do Bars. Ele tem um alcance de cerca de 700 km para atingir alvos e uma ogiva que pesa de 50 a 100 kg. O Neptune de longo alcance tem um alcance de engajamento de alvos de cerca de 1.000 km. Portanto, atacar alvos militares legítimos no território da Federação Russa é mais uma prova do trabalho bem-sucedido da indústria de defesa ucraniana. Também não é seguro no espaço digital russo. Hackers ucranianos invadiram o sistema de alerta na região de Krasnodar, o que resultou na ativação de alarmes químicos e de radiação por lá. Em vez disso, por outro lado, além disso, de defender suas próprias regiões, o exército russo estava atirando nos ucranianos. Um vídeo apareceu na internet mostrando pelo menos 8 mísseis Caliber sendo lançados de Novorossiysk em direção à Ucrânia. Lá vão eles, voando! O 8º já foi! Olha, lá vão eles, voando! Olha! Ao mesmo tempo, os russos atacaram prédios residenciais onde pessoas inocentes estavam dormindo. O presidente da Ucrânia afirmou que o inimigo atingiu várias regiões do nosso país, mas o epicentro foi Kyiv. Segundo ele, os ocupantes enviaram mais de 460 drones para a Ucrânia, dos quais 4 entraram na Moldávia e na Romênia. Ataques desse tipo, não só em território ucraniano, mas também nos territórios da Moldávia e da Romênia, devem, sem dúvida, ser considerados uma tática da Federação Russa para aumentar a pressão durante períodos de grandes encontros internacionais. A situação ao longo da linha de contato continua tensa. O exército ocupante está tentando avançar em Pokrovsk. As forças de defesa ucranianas conseguiram realizar uma varredura praticamente no centro da cidade. Isso se refere às ações bem-sucedidas das unidades de assalto ucranianas na área do Colégio Pedagógico de Pokrovsk, na Praça Soborne e na estação ferroviária. Além disso, as forças de defesa ucranianas expandiram sua zona de presença tanto em Pokrovsk quanto, consequentemente, realizaram uma série de contra-ataques bem-sucedidos. Os defensores na frente de Kupiansk não estão permitindo que os ocupantes rompam as defesas ucranianas.
Aqui, os russos estão tentando avançar com pequenos grupos de assalto, mas as forças armadas ucranianas os detêm imediatamente. Nossos defensores estão empregando uma tática de defesa ativa na frente de Zaporíjia e aproveitam toda oportunidade para lançar contra-ataques. Drones romperam a defesa aérea da região de Moscou e atingiram a usina elétrica na região de Moscou, uma das principais que abastece Moscou com luz e calor. Essa instalação é de importância crítica para o sistema energético da capital russa. O que exatamente explodiu? Quão grave é o dano? E, mais importante, será este o início de um colapso sistêmico da infraestrutura russa? Tiros podem ser ouvidos. O que é isso? Moscou e a região. Drones atacaram a usina de Chatura, na região de Moscou. Preliminarmente, o nó de saída da principal usina distrital estatal estava em chamas. Essa usina que fornece eletricidade e calor para a região da capital da Federação Russa, segundo a publicação russa Astra. A temporada de ataques às instalações estratégicas da Rússia continua. Drones aliados fizeram uma visita em massa a Kistovo, na região de Nizhny Novgorod. Os prováveis alvos do ataque seriam a refinaria de petróleo Lukoil Nizhny Novgorod, Neftekimorgis em Tikensk e a planta petroquímica Siburkstovo. Os defensores ucranianos também estão caçando o inimigo com sucesso na direção de Pokrovsk. Durante o ataque das forças de operações especiais às posições inimigas, o adversário foi eliminado ou feito prisioneiro. Além disso, com a ajuda do NRC, 3 soldados feridos de uma unidade vizinha foram evacuados. Na última semana, mais de 400 ocupantes russos foram eliminados diretamente em Pokrovsk. As forças de assalto aéreo relataram a limpeza da parte central de Pokrovsk. Os russos foram removidos da área da estação ferroviária, do Colégio Pedagógico de Pokrovsk e da Praça Soborny. Isso possibilitou bloquear as tentativas do exército ocupante de reunir forças ali. Além disso, operações militares de ataque estão sendo realizadas para eliminar pequenos grupos de assalto de ocupantes russos que se entrincheiraram nas áreas urbanas deste assentamento. Os principais combates estão ocorrendo na área dos blocos de apartamentos, que estão sendo mantidos pelas forças de defesa da Ucrânia. No momento, o inimigo está tentando, sem sucesso, atravessar para a parte norte de Pokrovsk pela ferrovia e está sofrendo pesadas baixas. Os ocupantes também foram bloqueados em outro ponto crítico, na direção de Kupiansk. Atualmente, o abastecimento das unidades militares do exército ocupante em Kupiansk está sendo feito com o uso de drones pesados. Além disso, foi possível bloquear completamente qualquer avanço adicional das forças ocupantes em direção à estação ferroviária-chave Kupiansk-Uzlovaya. E esse é o objetivo estratégico dos ocupantes russos nessa direção. Os próximos meses serão críticos para a Ucrânia. Essa opinião foi expressa por autoridades militares americanas que visitaram Kiev na semana passada. Além disso, a mídia informa que a Europa está se preparando para uma possível interrupção da ajuda dos EUA à Ucrânia. No momento em que informações sobre os chamados 28 pontos dos acordos de paz apareceram na mídia ocidental, as forças de defesa da Ucrânia atacaram o território russo usando armamento especificamente americano. Estamos falando dos mísseis ATACMS. As especificações táticas e técnicas permitem um alcance de alvo de até 300 quilômetros. O uso deles teria sido impossível sem o consentimento dos estados, da liderança militar e política. Os EUA, o representante especial dos Estados Unidos na ONU declarou explicitamente, em termos categóricos, que se a Federação Russa não concordar em sentar à mesa de negociações, os Estados Unidos vão aumentar significativamente o nível da assistência técnico-militar à Ucrânia. E imporão sanções econômicas adicionais, as chamadas sanções secundárias, desta vez direcionadas especificamente aos parceiros econômicos estratégicos da Rússia. Enquanto isso, a presença da Rússia na própria Europa aumentou significativamente. O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou a interceptação de um navio de guerra russo e de um petroleiro. Segundo o Departamento Militar Britânico, nos últimos 2 anos, o número de navios russos que passaram perto das águas britânicas aumentou em 30%. Por hoje é só no Ukraine Today. Se você acredita que a verdade deve falar mais alto que as mentiras, curta, compartilhe e inscreva-se. Seu apoio nos mantém na linha de frente da informação. Mantenha-se firme, mantenha-se informado e continue acompanhando o Ukraine Today.